para dar início de uma forma, hoje, do ponto de vista dos nossos conteúdos, da nossa jornada. Como nós colocamos logo no início, a gente se coloca como se estivesse na base da montanha, né? Arrumando as nossas mochilas para a gente chegar daqui 2 anos lá naquele cume do nosso Himalaia íntimo e pessoal. Então, é com uma grande alegria que nós estamos aqui hoje para recebê-los. E hoje nós vamos ter, né, a alegria de recebermos como expositora do tema, para que depois a gente possa conversar sobre ele, a nossa querida amiga, colega, né, doutora Débora, que ela é cardiologista, ela é colaboradora e expositora também aqui da Comunhão Espírita de Brasília e também membro da Associação Médica Espírita do DF. Nós temos também a nossa colega Georgiana, que está conosco também, que é uma das facilitadoras da jornada, e a nossa querida amiga também, Gilda, que é psicóloga e que também faz parte dessa turminha que seguiu, falou, vamos junto, vamos. Então, estamos aqui, né? E a gente está muito feliz mais uma vez. Então, para iniciarmos, né, dentro do nosso horário, a gente vai pedir a Gilda para que faça uma leitura do Evangelho, para que a gente possa passar, então, a Georgiana a fazer a prece inicial e passarmos, então, a palavra para a Débora. Gilda, com você. Boa tarde a todos. Vamos abrir aqui aleatoriamente o nosso Evangelho. Saiu para nós aqui o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. O item que saiu foi o item 14, Caridade para com os criminosos. Dizem assim os espíritos, né? A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como a vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque frequentemente eles não conhecem Deus como o conheceis, e lhes será pedido menos que a vós. Não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, e que o mundo não considera sequer como faltas leves? A verdadeira caridade não consiste somente na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com as quais podeis acompanhá-la. Não é só isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência concedida sempre em todas as coisas ao vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa sublime virtude sobre muitos seres que não precisam de esmolas e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Então a gente encerra aqui, tem mais informações nesse item, mas acho que essas palavras são bastante suficientes, né, para que a gente possa se situar dentro da caminhada que nós nos propomos com Jesus, acerca do perdão, acerca do não julgamento. Então, a mensagem está bem clara e, mais uma vez, nos concita, né, dentro daquilo que a gente se propõe, principalmente na realização da benemerência, da caridade, do apoio ao próximo, que a gente sempre se lembre, né, da questão do não julgais, porque estamos todos no mesmo cadinho evolutivo, em situações diferenciadas, uns caminhando mais à frente do que os outros. No entanto, todos nós, aqui nesse planeta de provas e expiações, todos necessitados dessa indulgência que tanto solicitamos ao nosso Mestre Jesus, esperamos também do nosso Pai Maior, para que a gente possa vencer as nossas imperfeições, as nossas dificuldades. Então, se assim é, somos todos irmãos uns dos outros nessa caminhada evolutiva, todos necessitados desse perdão, dessa caridade, dessa esmola, muitas vezes espiritual, que possamos nos lembrar
que essa é uma premissa de Jesus para todos nós, né? Para que a gente possa ter uma caminhada mais segura nessa, mais uma vez, proposta evolutiva que todos nós nos candidatamos. Passo então para Georgiana. Então, pessoal, nesse momento, vamos fechar os olhos, vamos mentalizar, primeiramente, uma paisagem tranquila, em paz. E com isso também, procurar relaxar, ficar mais tranquilos, cada um no seu lugar. E assim, nesse momento, mentalizar a figura de Jesus, mentalizar um horizonte, uma luz, chegando a todos nós. E assim, primeiramente, agradecemos. Agradecemos por estarmos aqui mais esse domingo. Agradecemos por estarmos aqui todos juntos, buscando com isso nosso desenvolvimento espiritual. Agradecemos por essa oportunidade e pedimos ao Senhor Jesus, aos monitores espirituais dessa casa, que nos ilumine nesse trabalho, que nos intuam com bons pensamentos e que possamos todos sair daqui hoje melhores do que aqui chegaram. E assim seja. Então agora, com a palavra, nossa querida amiga Débora. Boa tarde a todos, meus amigos. É verdadeiramente uma grande alegria estar aqui hoje, ver essa sala com tantos corações, encarnados e desencarnados, para que possamos, em conjunto, estudar um pouco mais sobre as leis que regem o universo, as leis de amor, há um pouco, né, da nossa doutrina espírita, que se assenta no seu aspecto tríplice de filosofia, ciência e religião. Então, hoje, continuando a nossa jornada, não é? Para processarmos o que há em nós de sagrado, para que possamos, nessa escalada evolutiva, atingirmos um dia patamares que nos trarão a paz e a felicidade tão almejadas. Então, é com muita alegria que eu cumprimento a cada um de vocês, que eu os abraço nessa nossa jornada tão especial de descoberta do sagrado em nós. Então, essa parceria da Comunhão Espírita e da Associação Médico Espírita do DF, o estudo da medicina dos chakras pela visão médico-espírita. Só a título de lembrança, então, estamos no módulo 1. Nós tivemos um encontro mês passado, né, em que foram feitas as apresentações, e no nosso encontro de hoje nós falaremos sobre perispírito. Achamos por bem dividir o tema em 2 encontros, portanto, de hoje e de outubro, nós trataremos sobre o mesmo tema, perispírito. Eu quero convidá-los agora, porque essa nossa jornada, ela não é uma jornada de transmissão de conhecimento teórico, nós não estamos aqui para dar aula, até porque esse conhecimento nós estamos construindo, esse aprendizado é mútuo, é contínuo, estamos aqui juntos o processando. Então, a nossa jornada, ela falará de sentimentos, de percepções, de vivências, de imersões. Portanto, vocês vão perceber ao longo dela que nós vamos nos utilizar de elementos que nos sensibilizem, que nos inspirem, que nos tirem um pouco dessa formatação que a vida na matéria nos traz. Então, para isso,
nós trouxemos hoje um poema musicado. Esse poema encontra-se na obra Parnaso de Além Túmulo, é um poema de Augusto dos Anjos, e a correlação dele com o nosso tema é muito especial, como vocês poderão ver. Aqueles que quiserem fechar os olhos, aqueles que quiserem acompanhar a letra, meus amigos, desfrutemos. Tu não és força neurica somente, movimentando células de argila, lama de sangue e cal que se aniquila nos abismos do nada eternamente. És mais, és muito mais, és a cintila do céu, uma da luz resplandecente, que um mistério implacável e inclemente amortalhou a carne atra e tranquila. Apesar das verdades fisiológicas reflexas das ações psicológicas nas células primevas da existência, és um ser imortal e responsável que tens a liberdade incontestável e as lições da verdade na consciência. Tu não és força neurica somente, movimentando células de argila, lama de sangue e cal que se aniquila nos abismos do nada eternamente. És mais, és muito mais, és a cintila do céu, uma da luz resplandecente, que um mistério implacável e inclemente amortalhou da carne e tranquila. Apesar das verdades fisiológicas reflexas das ações psicológicas nas células primevas da existência, és um ser imortal e responsável que tens a liberdade incontestável e as lições da verdade na consciência. Linda, né? E trazemos aqui Leon Denis. O filósofo Leon Denis, em sua obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 9, a nos dizer: tal é o caráter complexo do ser humano, espírito, força e matéria, em que se resumem todos os elementos constitutivos, todas as potências do universo. Tudo que está em nós está no universo, e tudo que está no universo encontra-se em nós. Pelo corpo fluídico e pelo corpo material, o homem acha-se ligado
a imensa teia da vida universal. Então, motivados, acalentados pela música, pela fala poética do filósofo, sigamos a nossa jornada, o nosso estudo, pela perspectiva do espírito imortal. Então, é importante que, ao adentrarmos essa sala, que coloquemos os óculos da criatura imortal para que possamos realmente fazer essa imersão, não é? No sagrado em nós. Aqui nós trouxemos rapidamente, né, os pilares da educação moderna, pela pedagoga Sandra Pereira, onde ela diz, né, a pedagogia alinhada ao Evangelho. Aprender a conhecer, conhecereis a verdade vos libertará. Aprender a fazer, faze isso e viverás. Aprender a conviver, fazei aos outros e que gostarias que eles vos fizessem. E aprender a ser, sede perfeitos. Então aqui estamos nós, conhecendo, fazendo, convivendo, para que um dia possamos ser tudo aquilo para o qual fomos criados, que possamos ser a luz, o amor, e que possamos assumir então o nosso papel na obra da criação. Lembrando Jesus ao nos dizer, brilhe a vossa luz. E hoje nós vamos falar de perispírito. Então não há uma fala, não é, mais linda do Cristo, fazendo referência então ao perispírito, que é o nosso tema de hoje. Brilhe a vossa luz. Bem, meus amigos, para que possamos então adentrar no estudo do perispírito, é importante que a gente relembre a questão 27 do Livro dos Espíritos, em que os espíritos respondem a Kardec e a todos nós que há no universo dois elementos, a matéria e o espírito. E, acima de tudo, Deus. Deus e seu amor infinito que permeia mundos e seres, permeia suas criaturas. Nada é realmente espiritual, senão a alma ou o princípio inteligente, irá nos dizer Allan Kardec em A Gênese. Então, tudo aquilo que não é matéria é espírito. E tudo aquilo que não é espírito é matéria. Portanto, já antecipando perispírito, esse envoltório fluídico do espírito, ele é matéria, não é? Então é importante que a gente já se inteire disso. A tríade universal, né? A famosa questão 27 do Livro dos Espíritos. Bem, Allan Kardec, logo no início dessa obra, o Livro dos Espíritos, no item 6, na introdução, o item 6, vai nos dizer que há no homem três coisas: o corpo, ou ser material, semelhante aos animais e animado pelo mesmo fluido vital. Né? Nós nos lembramos que nos seres orgânicos a matéria é animalizada pelo fluido vital, que também é matéria. O fluido vital, assim como o perispírito, são matéria. E originam-se do quê? Da matéria elementar primitiva, da matéria primacial, primordial, também chamada fluido cósmico universal. Tudo que é matéria origina-se desse fluido cósmico universal, que se transforma, que se modifica. Então, o nosso perispírito é originário, talvez um dos mais importantes produtos do fluido cósmico universal, como irá nos dizer Allan Kardec em A Gênese. E aqui, esse fluido vital, esse princípio que animaliza a matéria dos seres orgânicos e, portanto, nós, enquanto encarnados,
somos dotados, não é, desse corpo, um corpo de matéria mais densa, animado ou animalizado por esse fluido vital. Nós vamos ver depois que no processo do desencarne, esse fluido vital se dissipa, né, volta para os reservatórios da natureza e a criatura volta, então, a habitar o mundo espiritual, espírito e perispírito. Bem, além do corpo, há no homem a alma, ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Na questão 88 de O Livro dos Espíritos, Kardec questiona: os espíritos teriam uma forma definida? E os espíritos superiores dizem que, para vós não, para nós sim. Mas se quiserdes, podereis dizer que o espírito é uma flama, uma chama, uma centelha. Então nós vamos ver que é o perispírito, esse envoltório fluídico do espírito que lhe dá forma. E temos, então, como terceiro elemento do homem, o laço que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Vejam como Deus é bom, não é? Para que o espírito se manifeste numa matéria densa, né? Como é o corpo, numa experiência, por exemplo, encarnado, é necessário que haja um elemento intermediário. Esse elemento intermediário entre o corpo e o espírito é representado pelo perispírito. Então, o perispírito não sente, não pensa. Quem faz isso é o espírito. O perispírito faz a intermediação entre o espírito e o corpo. Então, aí na descrição de Kardec, é o laço que une a alma ao corpo, né? Esse termo perispírito foi cunhado por Kardec. Não que esse corpo fluídico não fosse conhecido antes da codificação. Era sim. E tinha vários, e é conhecido até hoje por vários termos, várias denominações. Mas Kardec, em analogia, né, à sua esfera científica, ele usa o perisperma, que é um envoltório dos frutos, para então dar nome a esse corpo fluídico. Do grego peri, em torno de, em volta de, e do latim spiritus, espírito, em volta do espírito. Né, envoltório sutil do espírito, corpo fluídico. Então, é o termo dado por Kardec. Muito bem, meus amigos, continuando ainda na constituição do ser humano, nós temos, então, alma, perispírito e corpo físico. Mas vocês podem observar aqui que entraram novos elementos no slide. Alma, corpo mental. Perispírito, corpo astral, corpo causal, corpo vital, corpo físico. Corpo mental. André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, vai definir corpo mental como envoltório sutil da mente. É do corpo mental que parte o pensamento. Ele é o responsável exclusivo pela formação, pela produção do pensamento. Portanto, o pensamento não é uma secreção do cérebro físico. E, portanto, o corpo mental não é perispírito. Porque, às vezes, há essa confusão. A alma, o espírito e o corpo mental criam um campo informacional para que seja formatado o perispírito. Então, o corpo mental, ele serve de molde para a formação do perispírito, como um leito de um rio, como um molde realmente. Então, o corpo mental é o molde do perispírito, assim como o perispírito serve de molde para o corpo físico. Vejam que interessante, forma-se um campo informacional
E esse campo informacional sofre a influência do padrão evolutivo do espírito, do foco de inteligência sobre o qual o perispírito, então, se aglutina. Nós vamos ver que o perispírito é matéria aglutinada em torno desse campo informacional gerado pela alma e pelo corpo mental. Portanto, traduz o estágio evolutivo do espírito. E que matéria é essa que se aglutina em torno desse campo informacional? É fluido cósmico universal. Mas que fluido cósmico universal? Do planeta onde a alma está vinculada. Então, por exemplo, o nosso perispírito é formado de que matéria? Da matéria da Terra. E a matéria da Terra origina-se da matéria primitiva, que é o fluido cósmico universal modificado. Jesus, quando encarnou na Terra, formatou seu perispírito de que matéria? Da matéria da Terra, do fluido cósmico universal modificado da Terra. Vocês imaginem qual era o campo informacional do Cristo. E quanto maior o padrão evolutivo, quanto maior a bagagem moral da alma envolta pelo seu corpo mental, menos denso é o perispírito. E, portanto, Jesus formatou seu perispírito da matéria mais sutil, mais quintessenciada que a Terra tinha para oferecer. Muito bem, então, tendo visto que o corpo mental serve de molde para o perispírito, ele é formado por várias camadas. Vocês imaginem agora uma grande cebola com aquelas suas camadas, né, várias. É uma grande analogia para o perispírito. O perispírito é formado, então, por vários corpos sutis. Nós não conhecemos todos eles. Nós trouxemos aqui alguns que são citados por André Luiz, né, em sua obra A Vida no Mundo Espiritual. Então, o corpo astral, seria o perispírito propriamente dito, o corpo causal, que é o banco de dados, né, é a nossa memória, é o local onde ficam registrados as nossas trajetórias, as nossas ações, felizes ou infelizes, né? É o nosso banco de dados. E nós temos o corpo vital, que seria a porção mais periférica do perispírito, chamado por alguns de duplo etérico. É importante aqui que a gente faça um adendo, não é? Porque o perispírito permanece envolvendo o espírito após o desencarne. E o corpo vital não. O corpo vital, o duplo etérico, ele é um corpo sutil da estadia do homem durante o período encarnado. Então, a matéria, né, que o corpo vital ostenta é o fluido vital. Lembram-se do fluido vital que animaliza a matéria? Uma vez, então, cessada a vida biológica, essa matéria ela se dissipa e volta para os reservatórios da natureza. E a criatura, então, volta ao plano espiritual, envolta no seu perispírito. Doutora Marlene Nobre irá nos dizer que essa parte mais periférica do perispírito será, então, preenchida por uma matéria que nós não conhecemos, pertencente ao mundo espiritual. Isso, então, facultaria os episódios, né, as manifestações de materialização que nós temos conhecimento de existirem no mundo espiritual. E, por fim, o corpo físico. Então, vejam aqui o que nós estávamos dizendo, né? Em Evolução em Dois Mundos, André Luiz vai nos dizer: para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, o perispírito, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico, porque, na realidade, é o corpo físico que reflete o perispírito. Perispírito é molde,
é modelo organizador biológico, né, como vai nos dizer Dr. Hernani. Tanto quanto ele próprio, o perispírito, retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. Bem, mas Kardec perguntou aos espíritos se haveria um envoltório, né, que envolveria os espíritos. E eles dizem que sim, envolve-o espírito, uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Olha só, né? Porque a matéria, a nossa matéria aqui da Terra, ainda é muito grosseira, né? Ainda é muito densa. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Nós vamos ver, né, mais adiante, que a elevação na atmosfera e o transporte para onde queira dependerá de algumas questões, né? Dependerá, por exemplo, do nível evolutivo do espírito. Alguns de nós, o perispírito é tão denso. E aí nós vamos ver que sim, o perispírito tem densidade, tem peso, e é isso que define o local que iremos habitar, transitar após o nosso desencarne. Quanto mais denso o perispírito, mais dificuldade teremos em nos transportar, em nos elevar na atmosfera, em nos transportar para onde queiramos, não é? Há alguns de nós em que o perispírito é tão denso que, com o advento do desencarne, o espírito não percebe que desencarnou, porque o corpo ainda denso lhe traz a sensação de estar encarnado, não é? Então, faz parte da nossa trajetória de descobrirmos, né, encontrarmos o sagrado em nós, a compreensão de que esse perispírito representa, sim, um fardo, né? Uma roupa suja que cabe-nos com os processos reencarnatórios, com a nossa estadia no mundo espiritual, onde quer que estejamos, o trabalho de purificação. É, no dizer de Jesus, a tessitura da nossa túnica nupcial. Estamos todos aqui matriculados nesse curso de tecer a túnica nupcial. Bem, então a fonte, né, do perispírito é o fluido cósmico, como já dissemos. Eu gosto muito dessa definição de Kardec na Gênese. Ele diz que é a condensação ou a aglutinação em torno de um foco de inteligência ou alma. É interessante que a gente diga também que o perispírito é formado por trilhões de células, assim como o corpo físico. No entanto, a forma como essas células vibram, se movimentam, transitam, é diferente. Então, o padrão vibracional, a vibração dessas células formatadas ali no perispírito, é um padrão vibratório que nós ainda não conhecemos muito bem. Então, quando a gente diz condensação, né, é importante que a gente compreenda que não é aquela condensação da matéria, é uma aglutinação, porque essas células transitam num padrão vibratório diferente, numa frequência diferente, com os corpos que o compõem, né, se interpenetrando num verdadeiro balé, né, harmônico. O corpo perispirítico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo. São, portanto, matéria. Ambos são matéria, ainda que em dois estados diferentes. Né? A doutora Marlene Nobre, no seu livro Passe como Cura Magnética, ela nos diz que essa matéria que formata o perispírito talvez faça parte de alguma escala periódica para nós hoje na ciência da Terra desconhecida. Então ela diz que seriam elementos que estariam aquém do hidrogênio e além do urânio. Mas eu espero que a gente possa, em breve, né, com os avanços da ciência, conhecer que célula é essa, que matéria é essa, que
vibração é essa, né? Que padrão de frequência é esse que norteia o perispírito? Bom, então aqui nós já dissemos das camadas, vamos seguir, né? Já falamos aqui também de onde o espírito tira o seu invólucro semimaterial do fluido universal de cada globo, né? E ele não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Quando a gente vai para o inverno, a gente leva uma roupa diferente de quando a gente vai para o verão, né? Quando mudamos de mundo, o perispírito que me serviu aqui na Terra, ele vai ficar aqui, não é? Ele já fez o seu trabalho, o seu processo, já adquiriu o que precisava adquirir. Então, o espírito muda de orbe, alma, corpo, mental, e através do campo informacional e da matéria do novo orbe, para o qual ele agora estará vinculado, ele formata, não é? Então, assim, a matriz segue com ele. O que vai mudar? É a matéria. Então, ele vai formatar o seu perispírito agora, utilizando-se do fluido cósmico universal concernente ao novo orbe ao qual ele estará vinculado, não é? Então, nós demos o exemplo de Jesus. Jesus, né, sai das paragens crísticas para habitar a Terra e formata um perispírito com a matéria da Terra. Bom, então, constituição do perispírito ainda, né? É um corpo organizado. Lembram-se do espírito? Flama, chama, centelha. Quem organiza, quem dá forma ao espírito? O perispírito, né? Os médiuns videntes, quando veem os espíritos, como que eles conseguem identificar a forma? Eles estão vendo ali o perispírito, não é? É uma túnica eletromagnética formada por elétrons e fótons, com outras características vibratórias, com uma outra frequência, que nós ainda estamos aprendendo a conhecer. É extremamente porosa e plástica. Então, vocês imaginem essas células, né? Com essa plasticidade, porosas, numa vibração, numa energia. Então, aqui outra escala periódica de elementos, como nós estávamos dizendo, né? Bom, e esses trilhões de células seguem o comando do espírito. As células do perispírito estão sob o comando do espírito. As células do corpo físico recebem via perispírito o comando do espírito. Os pensamentos são formados pelo corpo mental, que é o envoltório sutil da mente. Se eu penso, se eu construo elementos felizes, isso é transmitido automaticamente para os trilhões de células perispiríticas, que, por sua vez, pelas conexões íntimas com o corpo físico, se transmitem ao corpo físico. Então, nós co-criamos felicidade, nós co-criamos infelicidade, nós co-criamos saúde e doença. Então, ainda uma vez, quando tratamos aqui desse tema, nós vemos o nosso protagonismo. Então, as células do perispírito são comandadas pelo espírito. André Luiz, em sua obra Evolução em Dois Mundos, vai nos dizer, né, das células como os animálculos infinitesimais domesticados, como se cada célula fosse um princípio inteligente, sob o comando da mente. Por que eu gosto de trazer isso? Para que a gente se conscientize da nossa responsabilidade acerca do que estamos construindo para nós. Estão subordinadas à lei de ação e reação, sim,
pois quem gera o campo informacional para que o perispírito se construa é o espírito. Então, toda a trajetória do espírito se traduz, reverbera no perispírito, e este, como molde do corpo físico, também entrega para o corpo físico. Nós vamos ver aqui adiante que a embriogênese é coordenada pelo perispírito. Nós vemos nos processos reencarnatórios, quando o espírito, por alguma razão, resolve abandonar o corpo em formação, o corpo se transforma numa massa disforme de carne. Por quê? Porque quem coordena, não é, a formação, a replicação, a especialização das células do nosso corpo é o perispírito, sob comando do espírito. Bem, as células são semelhantes ao corpo físico e nós falamos aqui um pouquinho, então, desse binômio saúde e doença. É o molde fundamental da existência, subsiste após a morte física, não é? Nós voltamos espírito e perispírito, e tem peso específico. É matéria, né? Tem massa, tem densidade. O perispírito é extremamente plástico, não é? E, portanto, sujeito a modificações. Nós temos no perispírito modificações fisiológicas, por exemplo, a miniaturização do processo reencarnatório. Lembram-se da reencarnação de Segismundo? Então, há, né, uma miniaturização, ele vai tomando a forma de um bebê. A encarnação, né, nós sabemos que ele sofre algumas modificações nos aspectos gástricos, genésicos, e também a questão do fluido vital, não é? Nós vimos que um dos corpos, uma das camadas que compõe o perispírito, é o corpo vital, que se preenche quando a criatura vai reencarnar de fluido vital. E na desencarnação há o desenlace, não é? Kardec não nos diz na Gênese que nós vamos nos enraizando, o perispírito vai se enraizando molécula a molécula no corpo em formação? No processo de desencarne acontece o quê? O desenlace, fitinha a fitinha, né, do perispírito. Então, há sim algumas modificações, da mesma maneira, modificações na esfera gástrica, genésica, da criatura que volta para o plano espiritual. E nós temos também as modificações patológicas, né, do perispírito, por indução, por hipnose, sob o comando do espírito. Nós modificamos o nosso perispírito de maneira patológica. A mais conhecida aqui é a zoantropia, né? Quando a criatura assume formas animais, e dentre as formas animais a mais conhecida é a licantropia, a forma de lobo. E a ovoidização, né? Quando, pela monoideia, a criatura, então, deforma gravemente o seu perispírito, tomando a forma de um amebão, como se fosse um ovão, né? Nós não vamos entrar muito nesse tema, eu vou dar aqui uma corridinha. Bom, a aura, né? O perispírito se irradia, ele não permanece restrito no corpo como uma caixa, então ele se expande, se irradia para o exterior, formando em torno do corpo uma espécie de atmosfera particular, né? Uma psicosfera íntima, com elementos ali do seu pensamento, dos seus sentimentos, dos seus atributos espirituais. Tanto seres encarnados quanto desencarnados têm essa aura. E a aura é o nosso cartão de visita, né? A gente não precisa usar, não precisaria usar RG, CPF, poderíamos utilizar a nossa aura, né? Vocês já viram? Às vezes a gente encontra uma pessoa pela primeira vez e fala, meu Deus, que alegria, né? Ver como eu me senti bem. Porque muitas vezes aquela pessoa traz sentimentos, vibrações, pensamentos semelhantes aos meus. Então a aura
é um elemento de comunicação entre os espíritos, né? Essa exteriorização do perispírito. Bom, aqui nós já falamos um pouco sobre o pensamento, né? Sobre a importância do pensamento, do comando mental, do comando do espírito, no que tange ao perispírito, a sua estrutura, a sua formatação, a saúde, a doença. Aqui é mesmo só para lembrar, afinal de contas nós vamos estudar um por um desses centros de força, mas só para lembrar que eles estão localizados no perispírito, né? Nós vamos falar de todos eles. Bem, aqui falando um pouquinho do fluido vital, também nós já falamos, né, um pouco dele. É esse princípio, é esse fluido, essa matéria que animaliza os seres orgânicos, e ele transita, né? Quem o leva é o corpo vital, que é essa parte mais periférica do perispírito. É no corpo vital que circulam as forças radiantes, né? O ectoplasma, por exemplo, está intimamente ligado com o sistema hematopoético. Então, onde o ectoplasma, o fluido vital, transita no organismo? No sangue, né? Participam dele elementos importantes, como o sistema respiratório, o sistema hematopoético, né? O sangue, suas funções, e também as usinas formadas pelas organelas mitocôndrias, que são organelas citoplasmáticas. Hoje existem estudos nos dizendo que, na verdade, o ser não renasce com uma cota, né, de fluido vital, mas o que é determinado geneticamente é a sua capacidade de formar, de gerar ectoplasma, que é dado pelo número e pela atividade mitocondrial no organismo. Então, olha que interessante isso, né? Os conceitos científicos se modificando e a gente entendendo que essa organela física, ela, na verdade, está a serviço do espírito, é uma usina de forças espirituais localizada no citoplasma das células. Bem, William Crookes chamava isso de força psíquica nos seus trabalhos, né? Com me esqueci o nome da médium, Florence. Bem, me esqueci. Mas ele chamava a esse fluido de força psíquica e André Luiz de emanação neuropsíquica. Corpo causal, nós já falamos também dele, é o nosso banco de dados, né? É o ponto de registro onde se encontram os nossos débitos, os nossos créditos. E qual é a nossa tarefa reencarnatória? Purificarmos-nos pelo esforço da lavagem, né? Então é interessante a gente ver a vida, as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas provas, como um imenso tancão para lavar a roupa suja, né? Então, muito bom. Olha só, o corpo causal, né? A túnica iluminada, ações construtivas no bem. A túnica suja, obscura, ações negativas. É importante lembrarmos que o perispírito, em especial o corpo causal, esse banco de dados impregna o nosso código genético, né? Então, tudo isso está interligado nessa visão do ser integral. Então, o nosso olhar para as doenças se ressignifica. O corpo físico passa a ser, então, para nós, aquele carvão filtrando as imperfeições perispiríticas. Nunca teremos saúde com perispírito doente. Nunca teremos um perispírito saudável com o espírito, com a mente, com o campo mental adoecido. Então, é importante que a gente comece a tarefa, né, de construção da nossa saúde agora. Aqueles que fracassaram retornam à vida terrena, fazendo parte da vasta área dos neuróticos, dos loucos, dos mutilados, dos feridos, dos enfermos de todo tipo. Só as lutas na carne,
vão processando a extroversão, indispensável à cura das psicoses de que são portadores. Me lembro aqui do nosso amigo Décio Iandoli, quando ele diz: já dei muito atestado de óbito a criaturas completamente curadas, e já dei muita alta a sujeitos gravemente enfermos, né? Bom, o corpo físico, então, não é apenas um vaso divino para o crescimento de nossas potencialidades, mas é esse carvão milagroso, né? É Lísias dizendo, Lísias não, é o benfeitor aqui do Entre a Terra e o Céu, dizendo a André Luiz que o corpo absorve-nos os tóxicos e resíduos de sombras que trazemos no corpo substancial. Muito bem, aqui, se não me engano, é o último slide. Eu gostaria só, nesse momento que vivenciamos, não é, no nosso país, de levantar aqui a bandeira para que nos mobilizemos, nos posicionemos, né? O espírita tem esse papel de dizer a que veio e levantar as bandeiras da nossa doutrina. Em que momento a alma se une ao corpo? A união se dá na concepção. Há ali já um ser constituído, com todo o seu patrimônio espiritual, em vias de dar sequência a esse processo de purificação. Desde o momento da concepção, o espírito designado para habitar tal corpo, a ele se liga por um laço fluídico, que vai se apertando cada vez mais, até que a criança nasça. O perispírito dirige a embriogênese sob o comando do espírito e subordina-se à lei de causa e efeito. E aí nós vemos, né, a figura, o modelo em camadas, nós já falamos sobre isso. Aqui só a título de ilustração, os termos que o perispírito também tem, né? Paulo de Tarso chama de corpo espiritual, André Luiz de psicossoma, o MOB do Dr. Hernani, modelo organizador biológico, e tantos outros. Então, meus amigos, terminando, nós podemos dizer, não é? Que o corpo recebe a impressão, o perispírito a transmite, e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. Quando o ato é de iniciativa do espírito, pode-se dizer que o espírito quer. O perispírito transmite, faz a intermediação e o corpo executa. Não sei vocês, mas quando eu leio isso aqui, eu me assenhoro de uma força de vontade de seguir adiante, de caminhar, e eu me emociono por ver como Deus é bom, como Deus nos permite ter um corpo como perispírito que nos faculta construirmos, conquistarmos a nossa evolução. É através desse perispírito que o espírito se manifesta. Então isso é bondade, amor de Deus a se expressarem nas suas criaturas em âmbito, em níveis exponenciais. Propriedades do perispírito, todas essas, nós não vamos nos ater muito nisso, isso tem nas obras aí. Só gostaria de lembrar que algumas dessas propriedades, plasticidade, penetrabilidade, sensibilidade, fazem parte dos fenômenos mediúnicos. Então, o perispírito está intimamente ligado, né, à mediunidade. E aqui encerramos. Nós vamos passar para você essa bibliografia estendida, né? Que a gente vai pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai formatando. Muito bom. Vou passar agora para a Fabíola. Tomar uma lista. Então, que beleza, né? Só com essa exposição a gente poderia ficar aqui o resto do ano conversando só sobre as características, né, do perispírito. Mas antes, né, aqui nós estamos já só avisando que o dia 29 vai ser o nosso encontro, que vai continuar o assunto perispírito, que vai ser
com a Gilda. Então, eu gostaria de convidar vocês para que a gente encerre com uma mentalização. Então, vamos nos sentar de maneira confortável, serenando os nossos corações, sendo embalados pela música suave. Nesse instante, estamos envolvidos pelos nossos amigos espirituais, os nossos mentores individuais estão aqui conosco. E eu gostaria de convidá-los para que fizéssemos uma viagem. Vamos viajar pela escala evolutiva, desde o momento da criação, simples e ignorantes, visualizando as primeiras formas de vida, o protoplasma, as mônadas, a célula primitiva, as suas interações, matéria, força espiritual, transitando pelos reinos da natureza, visualizando o reino vegetal. Nesse instante, sobrevoamos grandes extensões de florestas. Sentimos o balouçar das folhas, cores variadas, flores de matizes mil, os perfumes, vários ciclos de estágio do princípio inteligente. Caminhamos pelo reino animal, em seus estágios mais primitivos, seres rudimentares, e vamos visualizando num crescendo os períodos intermediários, os animais superiores, e adentramos o reino nominal. Nesse instante nos visualizamos homem e mentalizamos, trazemos a nossa tela mental nesse instante o corpo fluídico, o perispírito, esse instrumento sagrado que Deus nos oferece para que possamos nos servir dele no nosso processo evolutivo. Visualizamos agora os seus vários corpos, as suas várias camadas, as suas células num processo vibratório, harmônico, numa frequência também muito harmoniosa. Visualizamos o nosso corpo espiritual radiante, espraiando luz. E com essa imagem mental nós dizemos assim: muito obrigada, Senhor, pois que nessa imensa teia que é a vida, da qual somos elo integrante, só o seu amor, Senhor,
para nos sustentar, para nos permitir, para nos facultar. Louvado seja Deus de amor, que vibra e que envolve as suas criaturas no infinito amor, unindo seres e mundos nesse concerto magnânimo, nesse concerto de luz, de ordem, de harmonia. Nesse instante, Senhor, queremos rogar. Ampara-nos nesse desejo sincero de seguirmos adiante, construindo, tecendo essa túnica nupcial que nos levará até o patamar, Senhor, em que nos tornaremos capazes de refletir a sua imagem, a sua luz. E nesse instante, Pai, que sejamos nós, criaturas de gratidão suficiente para nos postarmos em joelhos, frente a esse instrumento divino e dizer: muito obrigada, meu irmão, corpo fluídico, posto que me trouxeste até aqui. Que assim seja, graças a Deus.